Senhor, igreja amada de Jesus, aleluia. Oh, Deus já falou, já bradou, aleluia. Já nos consolou, já nos exortou, aleluia. Verdadeiramente não há lugar melhor do que estar na presença do nosso Deus. Amém? Aproveitando que os irmãos ainda estão de pé, abra sua Bíblia no texto base nessa noite, Ezequiel 37. Nós estaremos fazendo a leitura de apenas 3 versículos. Amém? Logo após estarei fazendo as considerações, os agradecimentos. Aleluia. Ezequiel 37, versículo 1, versículo 3 e versículo 14. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Versículo 14. E porei em vós o meu espírito, espírito com letra maiúscula, e porei em vós o meu espírito, e vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém? A igreja pode estar sentada. Para mim, é um motivo de muita alegria. Pastor Renato já disse, né, quando nos antecedeu, que sim, né, nós somos grandes amigos. Pastor Alexandre amava muito Pastor Renato, irmã Cristiane. Aleluia. Na verdade, eu conheci o pastor Renato, ele ainda adolescente. E nós, na SUD 4, na nossa primeira experiência missionária. Aleluia. Recém-casados, ali começamos no ano de 2001. Mas o testemunho vai ficar para o final. Amém? Nós estaremos explanando a palavra de Deus. As horas já se findam, mas eu gostaria que você continuasse nesse mesmo espírito. Amém? Ligado com o seu Deus. Porque o Senhor já falou conosco, mas Ele ainda tem algo a completar nessa noite através da leitura da sua palavra. Amém? Nós já adoramos, nós já nos alegramos, choramos, aleluia. A vontade era de sair pulando, eu tenho certeza disso. Ontem, eu me recordava que ontem eu estava numa confraternização do trabalho, no ambiente familiar, e havia, imagine, tudo que é coisa gostosa de comer. E eu vendo ali, né, a confraternização, tudo, e eu pensava, né, se soubesse como é a festa do cristão. Então, eu digo para você que, embora ali estava um ambiente agradável, com muitas coisas saborosas para comer, mas, aleluia, nada se compara a esse banquete que já foi preparado aqui nessa noite. Se você ainda não se alimentou, aleluia, se liga com o Espírito Santo, aleluia, porque Ele quer completar a obra, amém? Gostaria de parabenizar as amadas, aleluia. Que festa, aleluia, tremenda. Que banquete espiritual que o Senhor preparou nessa noite e é fruto da vossa oração. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando cada uma ricamente para a honra e glória do Senhor. Amém? Amados, muito foi falado nessa noite sobre o texto. Eu orei ao Senhor, até tentei buscar um texto, né, fora ao texto base, mas o Senhor direcionou aqui, é aqui. Ele disse, seja objetiva. É aqui que o Senhor está falando. É no texto base que o Senhor quer continuar falando. Ezequiel, um profeta chamado por Deus. Nós já lemos esse texto bíblico. Foi apresentado um jogral lindíssimo que muito nos impactou. E nós já conhecemos a história. Um homem que se entregou à vontade do seu Deus, que atendeu ao chamado, e ele era um profeta. E de repente, no verso 1, a qual nós lemos, disse, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito,
e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. O Senhor me levou a um vale que estava cheio de ossos. Quantas das vezes, amados, nós também somos levados a certos momentos nas nossas vidas, a certos lugares, mas quando o Senhor leva, aleluia, é porque Ele tem propósito. Quando o Senhor nos chama e permite e nos leva, Ele garante. A propósito, o Senhor já falou aqui nesta noite que Ele é Deus de vale, Deus de montes, Ele é Deus. E há momentos que realmente nos encontraremos como Ezequiel, num vale. E ali estava ele, conduzido pela mão do Senhor num vale. E aquele vale estava cheio de ossos secos, sequíssimos. Ele estava ali num cemitério de ossos, que já não havia carne, não havia músculos, não havia tendões, era um cemitério de ossos. Imagine a cena de desolação, havia morte. E nós nessa noite estamos profetizando vida. Aleluia! Profetizando vida. E eu trago uma mensagem da parte do Senhor. Desde já eu te digo, não de morte, mas de vida. Não de derrota, mas de vitória. Aleluia! Porque Ele é Deus de vales. Também é Deus de vales. Em algum momento a mão do Senhor te conduzirá por vales. E de repente você não vai entender nada. Senhor, o que é isso? Que cenário desolador. E muitas vezes nós nos deparamos assim na nossa vida, na nossa caminhada, num vale. Mas acontece que no versículo 2 diz, e Ele me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Imagine essa cena, não bastou o Senhor levá-lo em espírito, mas o Senhor o fez andar no meio deles. Eu aprendo que muitos, quando nós estamos num vale, vão olhar para nós e vão dizer, como ela pode estar de pé? Como ele pode ainda estar de pé? Como ela está suportando? Como ele ainda está suportando? Mas a resposta está aqui. Me fez andar. Ele me fez andar. O Senhor já falou aqui nessa noite. A ordem é para marchar, não é para parar. O Senhor não nos mandou parar. É para andar, é para caminhar, é para cumprir com o seu chamado. Aleluia. A resposta é que Ele nos faz andar. Aleluia. Ele está conosco. Ele está conosco. Aleluia. O Deus que chamou, Ele garante. E assim como Ezequiel, ele era um profeta, um homem de Deus, mas naquele momento ele estava num vale e contemplava aquele cenário de morte, de desolação, mas o Senhor o fez andar. Aleluia! O Senhor o fez andar. Então muitos não vão entender, aleluia, como pode isso? Como pode ela cantar? Como pode ele cantar vivendo essa situação? Oh, Uriandalabachuri cantarebias. Mas o Senhor, o Deus, aleluia, que está no controle de tudo. O Deus que está no vale e nos montes. O Deus que nos chamou, aleluia,
E quando ele chama, ele garante e diz: não pare, não pare, não pare, não pare. Ourianda labachuri cantarabachai, ourimanta labaxéria, não pare, porque ricantarabachuri cantas, ele ainda tem muito a fazer. E ainda que você não esteja entendendo nada, ouri cantarabachuri cantarébia, é com você, aleluia, é com você. Ele te chamou, riandarabachuri canta, e ele te faz andar. Ele te toma pela tua mão direita e te diz: não temas, não temas, ainda que pareça um cenário de dor, ainda que pareça um cenário de derrota, mas o Deus, aleluia, que está no topo, o Deus que controla todas as coisas e até as nossas vidas, quando nós permitimos e dizemos: Senhor, eis-me aqui para o teu serviço. Senhor, tu conheces a minha situação, mas eis-me aqui, Pai, para cumprir o propósito a qual o Senhor me chamou. Só Deus sabe, só Deus sabe. Aleluia, mas o Deus que te formou, o Deus que nos criou, aleluia, está conosco. Oh, aleluia, está conosco. Ele já disse aqui nessa noite que não nos abandona nem por um minuto sequer, nem por um segundo sequer. Ele está conosco. E o Senhor chama Ezequiel e diz: filho do homem, poderão viver esses ossos? E Ezequiel responde com a resposta mais sábia: Senhor Jeová, aleluia, tu sabes, Senhor, eu não sei, mas se o Senhor, aleluia, falar, eu sei que tu podes, Senhor, eu sei que tu podes, aleluia. E o Senhor nos pergunta nessa noite: acaso eu posso curar? Acaso eu posso libertar? Acaso eu posso ressuscitar? Oh, aleluia! Reviver esses ossos, Ezequiel. De repente, os ossos secos na tua vida, eu não sei, mas o teu casamento, a tua família, o teu emprego, algo, uma situação que você se encontra de dificuldade, um vale que você vê está tão seco, sequíssimo, porque há muito tempo não tem vida, só morte. E o Senhor te pergunta: você crê nessa noite que eu posso reviver? Você crê que eu posso reviver, Ezequiel? Aleluia! Qual será a nossa resposta? Eu posso responder: Senhor, eu creio. Tu podes, Senhor. Tu sabes, aleluia. Tu és Deus que controla todas as coisas. Ainda que não entendamos, mas tu sabes, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Quando a gente profetiza em nome do Senhor, em nome de Jesus, aleluia, não tem osso seco, amados, não tem casamento destruído, não tem vício que prenda, não tem amarra do pecado, não. Abra a tua boca e profetiza, aleluia. Nessa noite foi falado sobre o rei Ezequias. E eu recordei que no Salmo 116, aleluia, um salmo que eu acho tremendo, como toda a palavra de Deus o é. Mas diz assim:
Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma, piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma ao seu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor, na terra dos viventes. Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Aleluia! Estive muito aflito. Cri, por isso falei. Historiadores dizem que esse salmo é do rei Ezequias. Ele enfrentou momentos de enfermidade, uma sentença de morte, mas ele verbalizou. Primeiro ele creu, depois ele falou, profetizou. Nós não sabemos o que, aleluia, mas ele disse, ele verbalizou. Então, assim como Ezequiel, o Senhor diz para ele: profetiza, Ezequiel. O Senhor também nos fala nessa noite: verbaliza, igreja, verbaliza, clama a mim, profetiza, aleluia, na tua causa. Abre a tua boca, creia e diga: aleluia, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O nosso Deus, aleluia, tudo pode. Creia e profetize. Profetiza. E o Senhor disse: profetiza. E diz: aleluia, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porém em vós o Espírito com letra minúscula, que significa o fôlego de vida, aleluia. E vivereis e sabereis que eu sou o Senhor, aleluia. Então, o profeta Ezequiel, aleluia, obediente à palavra do seu Deus, ele começa a profetizar para aquele vale cheio de ossos secos, não só secos, mas sequíssimos, porque há muito tempo havia morte, há muito tempo estavam ali expostos naquela situação, e ele começa a profetizar, em nome do Senhor, aleluia. Ele começa a profetizar, profetiza, aleluia, profetiza na tua casa, profetiza, aleluia, na vida dos teus filhos, profetiza na vida do teu perseguidor, profetiza na vida do teu chefe, profetiza, aleluia, no teu lar, profetiza, porque eu creio que ainda que nós não vejamos, mas o mundo espiritual, aleluia, está em movimento, o Senhor está trabalhando, porque é em nome do Senhor, em nome do Senhor. E de repente começa a se ouvir um ruído, um barulho batendo. Sabe o que era? Aleluia! Os ossos se juntando, cada parte correspondente à sua parte se juntando. E muitas das vezes assim também acontece conosco. Quando começa a se manifestar um ruído na tua vida, de cá, um ruído de difamação, um ruído de perseguição, um ruído de levante do inferno, e de repente nós começamos a nos preocupar. Senhor, meu Deus, o que está acontecendo? Mas o Senhor manda nos dizer nesta noite: não se preocupe com o barulho, não se preocupe com o ruído, é o Senhor, aleluia, colocando tudo no lugar. Oh, ricanta, rabachuri, canta, rabachai, ricanta, rabachai. O mundo espiritual em movimento, é o Senhor agindo, é o Senhor trabalhando, é o Senhor colocando tudo no lugar. E às vezes nós nos preocupamos, às vezes nos desesperamos e falamos: Senhor, mas que barulho é esse? Senhor, mas que estrondo é esse? Senhor, mas que ruído é esse? Mas o Senhor, aleluia, está no controle.
Profetiza, profetiza, profetiza. Não temas, não temas, aleluia. Tão somente profetiza. Cri, por isso falei, aleluia. Oure canta, labaxere canta. E assim foi acontecendo, aleluia. E assim foi acontecendo, ossos com ossos, aleluia. Nervos, carne, pele. E por último, aleluia, Ezequiel profetiza o espírito da vida. E de repente, aleluia, aquele cenário que era desolador, aquele cenário que não havia esperança, aquele cenário de morte, de derrota, de repente começa a surgir um exército, aleluia. Se levantar, aleluia, em vida, um exército de pé, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. E se nós continuarmos lendo, o Senhor explica a Ezequiel, sabe quem são esses ossos secos? É o meu povo Israel, que por causa do pecado, da quebra de aliança comigo, eu permiti hoje eles estarem vivendo a perseguição, o cativeiro. Mas, aleluia, no verso 12 diz assim, portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu. Verso 14. E porei em vós o meu espírito, com letra maiúscula. O meu espírito. Esse mesmo espírito que está se manifestando aqui nessa noite. E porei sobre vós, povo meu, o meu espírito com letra maiúscula, aleluia, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor, aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo que está no nosso meio, Espírito Santo Consolador, Espírito Santo que nos convence do pecado. E porei o meu espírito. Aquele povo havia se afastado do seu Deus. O povo escolhido por Deus havia se afastado do seu Deus. Haviam se corrompido. E por causa disso o Senhor havia permitido a perseguição, o cativeiro. Mas o Senhor nos ama. Também assim é conosco. Assim como o Senhor amou o seu povo, que levou, aleluia, o seu servo, o profeta Ezequiel. E ali mostrou todas essas coisas. Ainda que o seu povo, aleluia, o seu povo escolhido e amado havia se desviado, o Senhor lembrou-se deles. Assim também é conosco. Nós somos pecadores, somos falhos, quantas vezes somos negligentes, mas Ele diz, eu, aleluia, amo o meu povo, e eu porei, aleluia, eu reatarei a aliança, eu farei de novo, aleluia, porei o meu espírito, aleluia, diz o Senhor dos exércitos, aleluia, ai de nós, se não fosse o Espírito Santo, ai de nós, se Ele não estivesse nessa terra, mas o Senhor nos ama, igreja, o Senhor nos ama, Ele quer, aleluia, da vida, o que está sem vida. Se nós nos afastamos, se você algum dia se afastou do propósito do Senhor, se afastou da presença do teu Deus, Ele disse, é hoje, aleluia, é
hoje que Ele quer, aleluia, reatar a aliança que um dia se perdeu. É hoje que Ele quer colocar em você o seu Santo Espírito. Aleluia! Aleluia! Porque que ainda que estejamos num vale, ainda que estejamos vivendo momentos difíceis, mas quando nós, aleluia, temos a presença do Espírito Santo dentro de nós, não foi isso que Ele prometeu? Eu porei, aleluia, em vós o meu Espírito, aleluia, Espírito que nos dá vida, Espírito, aleluia, que nos põe de pé, Espírito que nos conduz, aleluia, que nos ajuda a perdoar, que nos ajuda a limpar os nossos corações, que nos ajuda a abençoar e não amaldiçoar quem nos persegue, que nos ajuda a sermos fiéis, a vivermos em novidade de vida. Oh, ricantarabachuriandas. E o Senhor está falando aqui nessa noite, fecha os teus olhos, fecha os teus olhos. Ele está dizendo, aleluia, o meu Espírito está aqui nesta noite. Oh, riandarabachurimantarabachai. E porei sobre vós o meu Espírito. Quero eu, riandarabachurimantarabachéria, restaurar, ricantarabachurimantarabalaías. O que se perdeu, riandarabachéria. O que se perdeu, ricantarabachurimanto. Oh, ricantarébias. Muitos podem olhar para ti, como foi dito nessa noite, não dá nada, e dizer, quem é ela, quem é ele? Mas o Espírito Santo que já habita em ti, te diz, aleluia, você, aleluia, é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus, vaso escolhido pelo Senhor. Amém? Ezequiel foi um profeta escolhido pelo Senhor. Ele cumpriu o seu propósito. Eu sei que as horas estão avançadas, mas eu não posso deixar de compartilhar parte do meu testemunho, porque o Senhor me disse um dia, num leito, filha, onde tu passares, testifique do meu amor, testifique que eu sou o Senhor, que tudo posso. E como eu disse, eu estou trazendo, sendo porta-voz de uma palavra de vida e não de morte. Eu tenho grande estima pelo pastor Renato, conheci ainda adolescente. Ele, juntamente com alguns irmãos, irmã Cida, aleluia, nossa saudosa irmã Mercedes, aleluia, ali fazendo a obra do Senhor na Açude 4. Nossa primeira experiência, eu e meu esposo, recém-casados, com um campo missionário, digamos assim. E ali nasceu o nosso primeiro filho, ficamos 2 anos e pouco aproximadamente. E, assim, tremendo, né, o que o Senhor fez, aleluia, em nossas vidas, né, aleluia. E depois fomos para Santa Rita de Cássia, para simplificar. E fomos para Vila Sulino. Santa Rita de Cássia nasceu o nosso segundo filho, Vila Sulino, Barra Mansa, ficamos 2 anos e meio. E em 2008 o Senhor nos chamou para Campos dos Goitacazes. Ali, amados, nós fomos. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus, tão somente Ele sabe. Nós deixamos tudo, deixamos a nossa terra, a nossa parentela. Deixamos tudo para cumprir o chamado, assim como Ezequiel. Aleluia. E aquele que é chamado não pode olhar para trás. E ali, com 1 mês que nós estávamos, nisso é relevante, eu estou simplificando bem. Eu lembro que o meu esposo, ele disse que pensou, não verbalizou. Senhor, quanto tempo ficaremos nessa cidade? Pouco tempo, muito tempo, vamos aqui constituir casa, nossos filhos casarão aqui, nós tínhamos os 2 mais velhos. Rafael estava com 5 anos na época e Felipe com 3. E ali, né, foi algo que não era uma preocupação, porque nós havíamos chegado há pouco tempo naquelas terras. Mas, no dia seguinte, o pastor Alexandre, juntamente com os irmãos, né, os homens foram louvar numa Assembleia de Deus que haviam sido convidados. E era uma preletora, uma pregadora. Ela virou para o púlpito e disse, pastor,
eu não o conheço. Mas sei que está há pouco tempo nesta cidade. E até aí não é difícil de saber, né, amados? Mas não tem como dizer que não foi o Senhor que falou. E isso me conforta. O Senhor disse assim, e ela disse assim, e o Senhor, pastor, perguntou para Deus por esses dias, Senhor, quanto tempo ficaremos nessa cidade? Por pouco tempo, por muito tempo? E o Senhor manda lhe dizer, não será por pouco tempo. Também não será pelo tempo que imaginas, porque o Senhor o tirará daqui para algo muito maior. Hoje, amados, você vai entender, eu posso contar essa parte final, porque quando nós compartilhávamos, né, o que o Senhor falou, eu não contava esse final porque poderia parecer soberbo, algo muito maior. Quando se fala em algo muito maior, nós pensamos em quê? Em algo grande, em templo, até em desbravamento de obra mesmo, né, missionário. Mas nós retíamos essa parte. E acontece que, de fato, para simplificar, foram 13 anos que o Senhor nos conservou ali, o conservou ali na frente daquela obra. Quando o Senhor chama, amados, o Senhor garante. Quando o Senhor nos manda ir e nós obedecemos, olha, eu posso dizer, valeu a pena. Talvez você vai encontrar nas minhas palavras, você vai dizer, mas isso é contraditório ao fim das minhas palavras. Mas eu posso dizer de antemão, valeu a pena. Valeu a pena, vale a pena servir a esse Deus. E para simplificar, em 2021, eu lembro que no início de 2021, eu lembro do meu esposo, na verdade desde 2016 o Senhor já vinha falando ao nosso coração que era fim do tempo naquelas terras. E em 2021 eu lembro do meu esposo virar para mim e dizer, a gente estava assim, hoje até brinquei com a Melissa, a seminarista Melissa, e eu disse que às vezes, né, Deus nos dá as maiores revelações na cozinha. E ali estávamos, né, eu e meu esposo, uma conversa informal, lá em Campos dos Goitacazes. E ele disse para mim, Vanessa, eu entendi o que eu vim fazer neste lugar. 13 anos se passaram, amados. 13 anos. Eu entendi o que eu vim fazer neste lugar. E eu, sem ele me dizer palavras, eu olhei para ele e disse, eu também. Nós entendíamos que a obra estava se completando. E ele ainda disse, um ciclo se fechou. Meu tempo aqui está terminando. E eu disse para ele, né, informalmente, eu disse, seu tempo não, nosso tempo. E ele disse, você entendeu, né? Modo de dizer, na frente da igreja. Eu falei, eu entendi, estou brincando. Mas nós sentíamos essa convicção. Não porque queríamos ir embora, porque ali estávamos estabilizados. E, a igreja nos amava, nos acolheu. 13 anos, amados. Não foi por pouco tempo. 13 anos não são 13 dias. Uma história. Ali nasceu nossa filha caçula, Larissa, que hoje está com 10 anos, campista. E acontece que isso foi em fevereiro, março, quando nós tivemos essa conversa. E quando foi em maio, para simplificar bem, que eu sei que as horas estão corridas, nós ficamos doentes, eu e meu esposo. Todos os testes de Covid negativo, tudo. E medicados desde o primeiro momento. Mas acontece que nós, em poucos dias, conseguimos fazer a tomografia. Em poucos dias. E medicados, tudo, e nada indicava que era Covid. E acontece que nós em casa, em isolamento, a igreja orando, e podia ser chikungunya, podia ser tanta coisa. Mas o Senhor permitiu nós contrairmos o Covid. E acontece que meu esposo, quando fez a tomografia primeiro, estava com 50% dos pulmões já comprometidos. Eu estava com 25%, fui enviada para casa para ser medicada em casa, porque naquela época, mais de 2021, os hospitais estavam lotados. E ele internou. E eu lembro que eu, em 4 dias, para simplificar, também internei. Eu fui em confusão mental para o hospital, embora estivesse ali todo o tempo, os irmãos que eram enfermeiros, médicos, estiveram ali em casa, mas eu precisei também internar. Mas o que acontece? Eu vou terminar este testemunho num ponto culminante. Aguarde, por favor, até o final. Eu disse que eu vim trazer uma palavra de vida. Amém? E acontece que eu internei também. Eu estava muito fraca, em confusão mental.
usando fralda, já sem andar. Meu esposo naquele dia vinha entubado, eu não sabia, eu soube na hora, né, quando eu internei. E nós estávamos uma parede de distância. Ele estava no cantinho de lá, eu no cantinho de cá. E uma enfermeira, ovelha nossa ali da igreja, todo o tempo estava com ele, comigo, e disse: Vanessa, eu vou pegar seu celular, agora nós estamos em oração, o pastor está lutando, a igreja está em oração, você lute por você, porque nós estamos em oração, não vamos te dar notícia. Amém? Eu falei: amém. E ali eu fiquei, amados, eu não tinha força para erguer meus braços, eu estava no oxigênio, mas todo momento eu orava com muita dificuldade, e eu sei que o Senhor me levou àquele lugar com um propósito. Eu sei que houve propósito. Lembra do vale? Existe propósito. O Senhor também permite que a gente passe pelo vale. E às vezes nós vemos um cenário desolador e não entendemos o porquê estamos passando por aquilo. E eu clamava. Eu lembro até que eu aprendi com meu pai, eu repreendi o espírito da morte. Eu falei: Senhor, sê com o teu servo, ajuda o teu filho, dá calma a ele, e eu te repreendo, espírito da morte. Eu te repreendo, espírito da morte. Os 4 dias que se sucederam. Mas aqui eu fecho essa palavra. E para mim é o auge desse testemunho. Ainda que no final você possa ficar com alguma interrogação. Mas eu te digo, aleluia, de antemão. Aleluia, porque é vitória. Os espirituais discernem o que é espiritual. Amém? E naquele momento, eu lembro que naquela madrugada que antecedeu o dia 29 para o dia 30, eu lembro que era porque estava escuro. Eu fui arrebatada em espírito. Não era efeito de remédio. Não era falta de oxigênio, confusão mental. Não era nada comparado, era tão somente, aleluia, eu fui levada a uma dimensão. E eu parei naquela dimensão. E eu contemplei a minha esquerda. Eu tive uma visão. E eu sentia que alguém do meu lado, havia alguém do meu lado direito, que hoje eu acredito que era o anjo do Senhor, alguém da parte do Senhor. E só que eu não olhei, porque o que eu via à minha esquerda no alto é indescritível, mas se eu posso descrever, eram como umas nuvens rosadas, sabe? Assim, quando o sol incide sobre elas, sabe? No pôr do sol ou no nascer do sol. E eu forçava o meu olhar, porque aquilo me chamava muita atenção. E quando o Senhor permitiu eu ver como uma torre, e um telhado e um mastro. Então eu entendi que era uma construção e era dourado, porque aquele brilho, aleluia, irradiava. E eu fixava os meus olhos, aleluia, e aquele brilho irradiava. Então eu não conseguia ver mais detalhes, mas de repente, aleluia, 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 eu senti algo me invadir e eu não consigo descrever com palavras humanas. Não existem palavras, mas se eu posso descrever, naquele momento eu me senti como se todas as minhas mazelas, todo o peso da minha humanidade, dos meus pecados, saíssem naquele momento e eu me senti leve, aleluia. Uma paz que excede todo entendimento invadiu o meu ser. Era um gozo na alma, se assim eu posso descrever. E eu fiquei ali, aleluia, regozijante e flutuando e olhando para aquela cena, e eu não vi muito, mas entendi que era uma construção dourada. E de repente, aleluia, aquele ser que estava do meu lado, eu ouvi uma voz mansa e suave, pausada, que disse: esta é a nova Jerusalém, aleluia. Bendito seja o nome desse Deus, que não perdeu o controle. Ele está no topo de toda e qualquer situação. Deus de vales e Deus de montes. Aleluia. E quando eu retornei, eu voltei ao primeiro amor, amados. Eu estava sem oxigênio. Eu estava sem ar. Estava ainda no oxigênio. Mas eu voltei ao primeiro amor. Sabe aquela sensação de quando a gente aceita Jesus pela primeira vez? Chegava uma enfermeira do meu lado, eu com muita dificuldade falava: ei, você conhece Jesus?
é real, nós sabemos que é real, porque a palavra de Deus nos garante. Mas o Senhor foi benevolente comigo, que permitiu, aleluia, eu ir até aquela dimensão para entender o que Ele estava fazendo, para entender o que sucederia, aleluia. E durante todo aquele dia, eu fiquei com aquele gozo na alma, aquela vontade de sacudir e dizer: ei, desperta, vamos, vamos. A minha sensação era que Jesus voltaria no dia seguinte. No dia seguinte, não havia mais tempo a perder. Eu tinha que sacudir aquele hospital. Lembra que eu disse que eu estava prestes a entubar? Eu estava muito mal, mas milagrosamente, para a confusão dos médicos e de todos, no dia seguinte, aleluia, antes disso eu lembro até da nossa irmã Roseni, a enfermeira, nossa ovelha lá falava Vanessa. Eu lembro, né, quando ela veio me dar notícia à tarde, porque não sabiam o que fazer. Naquela manhã eu esqueci de dizer: o Senhor recolheu o seu servo, o pastor Alexandre. E eu disse que é uma palavra de vida. Os espirituais discernem o que é espiritual. E eu disse que o Senhor foi benevolente comigo. Ele me fez entender, aleluia, que Ele está no controle. E de fato eu lembrei naquele momento: não será por pouco tempo, mas também não será pelo tempo que imaginas, porque eu o tirarei daqui para algo muito maior. Aleluia! É muito maior, igreja. É muito maior do que a gente possa imaginar. É muito maior, aleluia, do que nós possamos entender, do que eu possa descrever. Aleluia. E quando eu recebi a notícia, eu puxei fôlego naquela tarde e disse: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O meu amado está na Nova Jerusalém. Aleluia. Você pode se alegrar comigo? Isso não é hipocrisia. Isso é, aleluia, entender que Deus está no controle. Ah, missionária Vanessa, você é muito forte. Não, eu não sou não, eu sou porque Ele me fortalece. E a irmã falou: grava uma mensagem, fala com o pastor Adeilton, grava uma mensagem para a igreja. Amados, o Espírito Santo me impeliu, que naquele momento eu estava confortando os meus irmãos, eu estava consolando e disse: não desfaleçam as vossas mãos. Eu vou sair daqui para contar, aleluia, o que eu testemunhei. Só orem por mim, pelos meus filhos. Aleluia. É óbvio que naquele momento abriu uma cratera no meu coração. Ah, irmã Vanessa, então é fácil? É claro que não. O vale é difícil, é doloroso, é difícil passar. Mas eu entendi que o Deus que chama, quando nós nos dispomos, aleluia, a fazer a sua obra, Ele cuida de tudo. Amém? Ele cuida de tudo. E no dia seguinte, como eu disse, eu estava prestes a entubar. Eu melhorei. Eu melhorei. A irmã chegou para mim e disse: você vai ser transferida. Eu falei: meu Deus, para onde? Estou piorando. Ela disse: não, você está melhorando. Meu Deus, como pode? E no dia seguinte eu saí do oxigênio, amados. Dali uns dias, ela chegou de madrugada no meu quarto, a enfermeira, a irmã Roseni, foi deixar ali uns cartazes que as irmãs, aleluia, tão bondosamente tinham mandado para mim. E eu acordei e eu disse: eu preciso ir ao banheiro. Ela falou: você quer ir? Eu falei: quero ir sozinha. Amados, 1 tonelada em cada perna, mas eu fui. Eu fui profetizando, eu fui marchando como esse jogral, como a entrada das irmãs, eu fui. Andava para um lado, para o outro, mas eu falei: eu entendi o que eu vim fazer neste lugar. O Senhor me trouxe aqui com propósito. E ali, amados, a todos que entravam no meu quarto, fosse da copa, da limpeza, os médicos, fisioterapeuta, e para terminar, eu encerro aqui, uma fisioterapeuta, ela veio fazer a fisioterapia respiratória e eu não perdia tempo, eu estava no primeiro amor. Eu peço ao Senhor que conserve isso em mim todos os dias, por isso eu digo, eu não poderia sair daqui sem testificar, amém? Por onde eu passar eu vou testificar.
que ela disse, eu comecei a falar para ela como eu sempre falava: ei, você já conhece Jesus? E eu comecei, ela falou: você é esposa do pastor Alexandre? Sim. Aí eu comecei a falar com muita dificuldade, mas falar ainda com dificuldade. E ela começou a chorar. E ela rompeu o protocolo, me abraçou e disse: Vanessa, eu sou cristã, mas eu havia pedido uma palavra para o Senhor e hoje Ele me respondeu. E ela chorou e orou comigo, aleluia, naquele hospital. Amados, quando eu recebi alta 6 dias depois, aleluia, eu pedi autorização ao médico. Eu lembro até de falar: doutor, qual a medicação? Ele falou: nada. Um polivitamínico. Eu falei: eu não preciso de medicação controlada. Ele disse: não. Aleluia. Não, e até hoje eu não precisei, amados. Aleluia. É óbvio que se precisasse assim o faria. Mas o Senhor é o nosso refúgio. O Deus de Jacó, aleluia, é o nosso refúgio. E naquele momento, antes de sair, eu pedi autorização para falar do amor desse Deus para todos que estavam ali. Era um leito, era uma enfermaria mista. E eu comecei falando: olha, eu estou indo embora. Recebi alta e todos bateram palma. E eu disse: mas eu gostaria de contar algo. Eu perdi o meu esposo dia 30 e todos ficaram comovidos. Eu disse: mas eu conheço alguém que é o Consolador, o Espírito Santo. E se você não conhece, entregue-se para Ele agora. Aleluia! Ele está me sustentando. Ele pode sarar a tua ferida, as tuas enfermidades. E ali eu vi lágrimas nos olhos e fiz uma oração. Quando eu abri meus olhos, os enfermeiros estavam chorando, o médico estava contrito, os pacientes. E eu saí dali, amados. Peguei minhas coisas, havia um grupo de irmãos me esperando, aleluia. E eu lembro que eu esperei a cadeira de rodas, porque eu vi assim. E eu falei: cadê minha cadeira de rodas? Falaram: para quê? Aleluia. Eu fiquei 10 dias internada e eu saí andando para aqueles corredores. E havia um grupo de funcionários me aplaudindo, aleluia. E diz a enfermeira, aleluia, a irmã Roseni, que nunca mais aquele hospital foi o mesmo com a nossa passagem por ali. E eu digo a nossa, porque o pastor Alexandre venceu, aleluia. Ele venceu, Renato, aleluia. Ele venceu, irmã Cristiane, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor, amém? Bendito seja o nome do Senhor. Porei sobre vós o meu Espírito, o Espírito Consolador, o Espírito que está conosco nos vales, o Espírito que nos consola, o Espírito que está comigo e os meus filhos. Rafael hoje está com 20 anos, Felipe com 18 e Larissa com 10 anos. E estamos caminhando, retornamos para a Volta Redonda, aleluia. E estamos aqui fazendo a obra do Senhor. Estou trabalhando ali no CTMIT para a glória do Senhor. O Senhor me colocou ali para estar também, aleluia, cooperando nesta obra. E o Senhor em casa me despertou para que dissesse: ei, por que está enterrando o teu chamado? Aleluia. Profetiza. Se põe como atalaia, como profeta. Procura o seminário, né, Melissa? Né, Melissa também, Melissas. Procurem um seminário, vamos fazer seminário, vamos ganhar almas para o reino. Não acabou, não é o fim. E se ainda estamos aqui, é porque ainda há propósito, amém? Os nossos amados que foram antes de nós, eles já venceram, amém? E é isso que me conforta, de saber que o meu esposo, ele cumpriu um propósito. Ele não se acomodou com bom serviço. Ele não se acomodou e está perto da família. Ele foi cumprir um propósito. E eu posso dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Amém? Porque isso é sabedoria. É aumentar o galardão. Seja esperto. Aumente o teu galardão. É aqui. É hoje. Amém? É fazendo o bem. É amando, é perdoando, é falando do amor de Jesus, é respeitando a tua liderança que o Senhor colocou sobre ti. Amém? Agradeço a rica oportunidade. Em nome de Jesus, continue orando por mim, pelos meus filhos. Bendito seja o nome do Senhor.